Olá meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? O objetivo desse vídeo hoje, eu estou fazendo em casa, é um vídeo indoor, né? Mas é para abordar um assunto que é muito importante e eu percebo que cada vez mais dentro das atividades mateiras nós precisamos ter consciência disso. Hoje eu resolvi falar um pouco sobre mitos, crendices e lendas envolvendo serpentes. Nós já sabemos que esse assunto é muito amplo e que não são poucas as crendices e as lendas que envolvem o mundo das serpentes. Então hoje eu estou resolvendo fazer esse vídeo para a gente poder esclarecer os principais mitos que correm aí pelo Brasil. Uma coisa é certa, serpentes são animais que conseguem gerar pavor em parte da população. Provavelmente isso daí já é uma coisa muito antiga, é uma coisa bíblica, né? Já que foi uma serpente que supostamente teria enganado Eva. Também a questão do medo é principalmente pelo fato de uma parte das serpentes produzirem veneno. Das cerca de 392 espécies de serpentes brasileiras, aproximadamente entre 60 a 62 espécies são peçonhentas. É uma porcentagem relativamente pequena, mas isso é o suficiente para gerar medo nas pessoas. Fora que é um animal que não tem braços, não tem pernas e sobe em árvore, nada, faz tudo, praticamente tudo que a gente faz, uma serpente consegue fazer. Então uma parte desse medo, desse tabu com serpentes, ele termina servindo para poder fomentar, para poder aumentar essas crendices e essas lendas e todo esse misticismo que rola quando falamos de cobras. Então essa dita má fama das serpentes, através disso o que acontece? A maioria dessas lendas, dessas crendices populares, elas surgem através do homem do campo. Na sua ingenuidade, muitas vezes, eles recebem essas informações dos seus pais, dos seus avós, e outras vezes essas lendas ou crendices, elas são geradas por uma observação, por um erro de interpretação e às vezes até mesmo por uma fantasia que o medo pode ter gerado. Então, geralmente, essas pessoas tendem a observar um fato e não procurar, muitas vezes, descobrir o que era aquilo. Simplesmente ela viu, gravou aquela situação em que a serpente estava ali e isso acaba criando uma proporção muito grande e se espalhando cada vez mais entre as pessoas. Então, principalmente em regiões rurais, aquela questão da ignorância, quando eu digo ignorância, é o não acesso ao conhecimento. Associado ao medo, muitas vezes essa interpretação ela gera uma história fantasiosa que contribui para essa má fama das serpentes entre as pessoas. Uma coisa que eu preciso de coração que vocês entendam, eu não quero mexer com a crença de ninguém. Eu sei que muitos amigos que estão vendo esses vídeos têm crenças com serpentes desde criança, que foi o pai ou o avô que passou. Depois fala assim, aquele careca está querendo desmentir o meu pai falou isso e tal. Por favor, tá? Eu não quero, eu trabalho com homens do campo, eu escuto muitas crendices, eu converso, eu tento explicar, às vezes é possível, às vezes o cara está ali tenso na dele, não acredita, e eu respeito isso. Nós precisamos respeitar. Infelizmente, embora se você está vendo esse vídeo, você tem acesso à internet, você tem acesso à informação, não seria correto você propagar isso. Mas eu não quero aqui fazer nenhum tipo de inimizade, não quero que ninguém fique estressado comigo, por favor, mas informações corretas, elas precisam ser passadas. Propagar besteira, gente, é uma coisa muito séria. Eu vejo muito isso em redes sociais e por pessoas que têm acesso à informação. Então o objetivo desse vídeo hoje é a gente acabar um pouco com essas crendices e falar o que pode ser viável ou não, ou até mesmo por que surgiram algumas dessas crendices. Eu trabalho com serpentes tem aproximadamente 13 anos. Eu sou biólogo, a maioria dos amigos, se você ainda não me conhece, né? Eu sou biólogo, tá? Eu sou especialista em gestão ambiental, eu tenho um mestrado na área de ecologia e atualmente eu faço doutorado em biodiversidade. Tudo isso foi com répteis. Então eu trabalho há 13 anos com serpentes. Eu já escutei as histórias mais mirabolantes que vocês possam imaginar. Eu já tenho mais, gente, eu tenho milhares de horas de procura de serpentes em trabalhos, em consultorias, em orientação de alunos. Eu já tive a chance de encontrar centenas de serpentes na natureza, já tive a chance de capturar uma boa parte delas quando necessário, e hoje eu trabalho ministrando palestras. Eu já ministrei centenas de palestras e treinamentos, principalmente para corpo de bombeiro, para o pessoal da polícia, polícia ambiental, companhia de operações especiais. Eu tenho um livro escrito sobre serpentes, eu tenho artigos publicados em revistas científicas sobre serpentes. Então assim, eu estou falando isso por quê? Para que você não pense que é qualquer cara que leu ali está falando. Eu não sou um teórico. Eu não sou um cara que leu o livro ali, virou para a câmera e propagou aquilo lá. Tudo que eu estou falando aqui são coisas que eu observei. Eu tenho experiência de campo para poder falar o que realmente é uma lenda e o que realmente pode ter um fundo de verdade. Então eu preciso que os senhores confiem em mim hoje nesse vídeo, beleza? Desde criança eu faço atividades em campo. Meu pai sempre foi um grande incentivador das minhas idas para campo, pescarias, atividades mateiras. Então praticamente
A minha vida toda, de certa forma, foi voltada à natureza. E desde pequeno eu queria ser biólogo. E desde pequeno, lá no Nordeste, né, os amigos não sabem, apesar de viver na Amazônia, eu sou cearense, né? Pô, brincadeira. Eu sou cearense, né? Mas aí eu sou um cearense híbrido com a Amazônia, que eu vim, tinha 6, 7 anos de idade quando eu vim para Rondônia. E a primeira grande, um mito que eu escutava, que minha mãe propagava muito, era o mito da cobra preta. A cobra preta que mama na mulher com o bebê. Então é muito comum em alguns lugares do Brasil, estou citando aqui o Nordeste, mas isso aí eu já escutei aqui, já escutei em várias regiões do Brasil. A mulher está com o seu bebê e pega no sono. E ela está lá dormindo, e nisso desce uma cobra preta do forro, da casa lá de cima, e começa a mamar no peito dessa mulher e coloca a ponta da cauda para a criança não acordar. Né? Isso é uma grande lenda. Serpentes não conseguem digerir, tá, a proteína do leite, a proteína do leite. As serpentes não conseguem sugar, quem faz isso somos mamíferos, porque temos uma anatomia adaptada para sugar, uma língua achatada para fazer sucção. Então serpentes não se alimentam de leite. Tá? Embora você já tenha escutado isso em alguma fazenda, tenha certeza, serpentes não se alimentam de leite. Tá? As serpentes são carnívoras, com algumas exceções, como é o caso de uma serpente aí que às vezes preda ovos de anuros, outras que preda ovos, como a serpente lá da África, mas definitivamente leite não faz parte do cardápio alimentar de serpente. Então isso é um grande mito, tá? Veneno na folha. Algumas pessoas falam que quando uma serpente vai atravessar o rio, serpentes são ótimas nadadoras. Eles falam que a serpente peçonhenta ela deixa o veneno numa folha, ela atravessa o rio, né? E depois quando ela volta, ela suga esse veneno de volta, tá? Isso obviamente é impossível, impraticável, não teria por que ela colocar esse veneno, ela não teria como expulsar esse veneno numa folha e muito menos ela voltando depois teria como sugar esse veneno de volta. Isso é mito, tá gente? É um grande mito. E junto com ele algumas pessoas falam, mas a serpente se ela está atravessando o rio você pode pegar que ela não morde. Eu não confio nisso. Se uma jararaca estiver atravessando um rio, você chegar com um caiaque, nadando ou com uma canoa e meter a mão nela, meu amigo, você vai tomar uma bela de uma picada. Não se arrisque a fazer isso. A serpente se vinga. Se você precisa matar bem matado uma serpente, porque se você matar ela mal matado, ela volta depois para te picar. Isso é muito comum em sítios, né? Eu já vi muito isso em trabalhos com sitiantes. Falava assim, ó, quando você mata uma cobra, você tem que matar ela bem matada. Se você não matar ela bem matada, ela volta para se vingar de você, né? E isso obviamente não tem base nenhuma, tá gente? Às vezes, você pode ter tentado matar um animal e dias depois apareceu o próximo, ou ele mesmo pode não ter saído de lá, ficado próximo ali, e o cara avistou ele de novo e falou assim, olha, tá vendo? Ele veio se vingar. Tá? Não é questão do animal voltar a se vingar, ele pode ter ficado lá, ou uma espécie semelhante pode estar ali nos outros dias e o cara atribuir essa história de que ela tem uma memória que vai voltar. Isso é mito, ok? Quando eu era mais jovem, que nós íamos para alguma pescaria onde tínhamos que dormir, era comum adultos falarem, Simon, não assovia de noite, assoviar chama cobra. Isso é uma falácia, tá gente? Serpentes são surdas, elas não escutam, elas percebem vibrações no solo. Esse lance de que assoviar atrai serpentes, isso é uma grande mentira. Vários dos meus trabalhos eu preciso encontrar serpentes, então seria muito fácil eu sair assoviando e elas virem até mim, né? Então isso é uma lenda. Outra lenda, essa é ótima, o famoso curado de cobra. É muito comum nos nossos sertões nós escutarmos que alguém é um benzedor ou é um curado de cobra. O cara fala assim, olha, a cobra pica minha mão e não acontece nada, né? Uma coisa que pode ter gerado isso é o seguinte, nem sempre uma serpente peçonhenta, quando ela pica, ela injeta veneno. Ela pode dar um bote seco, ela pode morder você, olha o que eu estou falando, ela pode te picar sem injetar veneno. O veneno é uma arma de caça muito preciosa, ela não gasta com qualquer coisa. Então, às vezes, pode ter acontecido de você ter tomado um bote e não ter tido reação e falar assim, olha, eu sou um curado de cobra. Geralmente, o que vai acontecer é que esse cara tomou uma mordida de uma serpente não peçonhenta. E a partir daí ele se propaga que ele é um curado, que ele tem um antídoto natural no corpo dele que fez ele ficar curado. Junto com isso tem também os benzedores. Tem as histórias que, ó, eu conheço um cara, o primo do cunhado do genro do tio meu, que se ele vier aqui, ele ele benze o seu pasto e cobra nenhuma cruza seu pasto. E mais, você ainda pode mandar essas cobras para a fazenda do vizinho se ele for teu inimigo, matar os boi dele, tá? Gente, isso não tem cabimento numa situação dessa, tá? Bem como não tem cabimento alguém tomar uma picada de uma serpente peçonhenta e o curador benzer e o cara ficar bom. Se você tomou uma picada de serpente, alguém fez uma benzedura ali e tu ficou bom, ou você tem uma força de vontade muito grande, a tua fé é miraculosa, ou não era uma serpente peçonhenta. Pense bem, o Ministério da Saúde gasta muito dinheiro fazendo soro, comprando soro para distribuir. Se existisse realmente pessoas que têm essa capacidade de fazer um envenenamento
sair do seu sangue, não seria muito mais fácil contratar essas pessoas para os centros médicos? Ou seja, no hospital de referência, ter lá um curador, ó, chegou um cara picado de cobra, tal, e o curador vai lá e faz a mandinga, não precisa gastar soro, não precisa internar e o cara sai bonzinho. Por favor, não propaguem esse tipo de coisa. Isso não existe nenhuma evidência plausível que isso possa ser possível, ok? E o famoso bafo da jiboia, você tem medo? As jiboias não têm veneno, nem no mês de agosto, nem se ela picar muitas vezes, como alguns falam, a jiboia, se ela picar mais de 10 vezes, ela consegue injetar veneno. Gente, isso é balela. Ela não tem glândulas produtoras de veneno. Mas as pessoas falam que ela tem um bafo venenoso. A jiboia, quando ela está muito estressada, ela solta o ar com força do pulmão, fazendo um chiado. Isso não é venenoso, gente. Isso é só ar que está saindo do pulmão, para ver se com esse barulho você para de importunar ela. Eu já tive situações em palestras que eu tive que deixar a jiboia fazer isso praticamente no meu rosto, para mostrar que meu rosto não ia cair, não ia acontecer nada, tá? Outro fator engraçado que eu escuto por aí. Se tiver o esqueleto da serpente e você furar o pé com uma vértebra, com uma costela dela, o envenenamento é a mesma coisa da picada. Obviamente, é uma loucura isso. O único lugar que uma serpente consegue armazenar veneno é na glândula de veneno que fica atrás do seu olho. É impossível um pedaço de osso armazenar ou produzir veneno. Então, uma vez eu dando uma palestra, um senhorzinho ficou até nervoso comigo, porque ele disse que o irmão dele pisou numa cobra morta e o pé dele inchou e teve um maior problema. Isso não foi envenenamento. O mais provável é que ele tenha infeccionado o pé. Por quê? Porque provavelmente tinha uma serpente ali que estava se decompondo morta, ele furou, não fez nenhum tipo de asepsia e teve uma infecção no lugar. O osso não tem como armazenar veneno, tá, gente? Então a vértebra da serpente não tem o perigo de você furar e envenenar como se fosse a presa. Da mesma forma que a cauda da serpente, eu não conheço nenhuma serpente até hoje que tenha a capacidade de produzir veneno na cauda. Algumas pessoas falam que a surucucu pico de jaca, ela pode ferroar com a cauda dela. Alguns falam que a coral faz isso. Não, se ela, não pica, ela pica tanto pela boca quanto pela cauda. Isso é uma grande falácia. O que acontece é que a surucucu pico de jaca, ela tem uma escama modificada na ponta da sua cauda que parece uma unha, né? Parece uma unhazinha, tipo uma unha de galinha, mas é só uma modificação. Aquilo ali é uma escama cônica. Não armazena veneno. Alguns falam, inclusive, que tem que matar a cabeça e a cauda, que é para não ter o risco de acidente. Porque se ela não picar pela boca, ela pica pelo esporão. Uma história interessante, alguns ribeirinhos, algumas pessoas, principalmente de beira de rio, eles falam que a serpente tem o poder de hipnotizar. Provavelmente essa lenda surgiu de uma serpente parada em frente a um rato e o rato imóvel, enquanto a serpente chegava perto para abocanhar. O que acontece é que, muito provavelmente, o roedor sentiu o cheiro da serpente e sentiu a ameaça. E ele ficou imóvel na esperança de que a serpente não o visse. A pessoa que viu isso provavelmente falou, nossa, a serpente tem a capacidade de hipnotizar para poder pegar aquela presa hipnotizada. Ou já ouvi histórias, né, quem conta um conto, aumenta um ponto, que inclusive o ratinho vem até a cobra para ser comido. Algumas pessoas falam, muitas na verdade, falam que a sucuri tem o poder de hipnotizar pessoas. Da onde pode ter surgido isso, gente? Pode ter surgido de alguma situação onde uma pessoa vendo uma serpente, o medo pode ter sido tanto que essa pessoa simplesmente travou, ficou imóvel. Vê uma serpente, você está na beira de um lago, você está pescando e você olha para o lado e tem uma cabeçona de uma sucuri na água te olhando, não é uma coisa fácil. Até pessoas que trabalham com isso se assustam. Então é muito provavelmente algum ribeirinho se assustou com isso e deve ter ficado paralisado de medo. E aí vem aquela história de que a serpente hipnotiza, né? Não existe nenhum indício de que serpentes possam hipnotizar pessoas. Meu avô falava, Simon, quando a cobra cipó quer caçar, ela imita o bicho que ela quer pegar. Ela imita o passarinho ou ela imita o sapinho para poder o bichinho achar que é amigo dela, né? Serpentes não emitem, não tem corda vocal. Ela não tem como emitir nenhum tipo de barulho, a não ser que seja o bafo, né, o bafo da jiboia, ou na hora dela sibilar a língua, fazer algum barulho muito baixo. O que pode ter acontecido é o quê? Pode ter acontecido dela estar predando um animal, engolindo, e esse animal ainda vivo, gritando ou emitindo som. E aí alguém viu isso e falou, nossa, a cobra está piando igual um passarinho, ou a cobra está cantando igual um sapo. Alguns de vocês aí podem ficar estressados comigo, porque tem gente que confia e acredita e defende essa tese mesmo. Já tive senhores aí de sítio aí que enlouqueceram comigo, porque esse povo da cidade não sabe nada, não vive no mato, não vê o que nós vê, né? Mas a gente tem que aprender a ter jogo de cintura com isso e respeitar, né? Mas olha, cientificamente falando, é impossível uma serpente emitir algum som, ainda mais imitar algum bicho que ela quer pegar. Provavelmente foi isso. O cara viu o animal sendo predado e não viu o animal, que ainda estava emitindo som à medida que ele estava sendo engolido, né? Outro fator que eu escuto muito, as sucuris de 50 metros, né? Olha, gente, eu vou ser bem sincero, eu já pesquisei muito esse assunto.
pesquisadores se dedicaram a vida inteira a boídeos, que são grandes serpentes. Essa conversa de sucuris de 12, 15, 20 metros, não existe nenhum relato até hoje. Tá? Mas sabe, não tem a possibilidade de existir? Não sei, de repente tem. A gente não conhece muita coisa ainda da Amazônia, né? Você pode encontrar um bicho aí com mais de 10 metros. O normal, assim, mais grandes, nós encontramos de 5,5 metros, até 7 metros existe uma possibilidade. Existe um relato de que Marechal Rondon teria encontrado um de 11 metros, né? Só que isso já não é cientificamente comprovado, né? Não teve uma comprovação exata. Então, assim, o que eu deixo bem aberto? A piton africana ela cresce muito mais que isso, mas a sucuri acima de 10 metros é meio complicado. As pessoas tendem sempre a aumentar muito, né? Para ficar aquela coisa mais bonita. E para mim nem precisa, cara. Se tu falar que tu viu uma sucuri de 5 metros, já vai me dar medo, porque já é uma punch de uma cobra. Mas esse papo de que um helicóptero avistou uma sucuri de 40 metros, gente, menos, né? E quem aí nunca ouviu a cobra que estava no alface e picou a criança no supermercado? Ou a cobra que estava na piscina de bolinhas de um grande mercado, de um grande shopping, picou a criança, matou, e os donos do shopping deram dinheiro para a família da criança manter a boca fechada, né? São lendas urbanas que acontecem. A coisa que acontece muito, cobra no alface. Realmente é comum, é relativamente comum encontrarmos cobra no alface. Mas são cobras comedoras de lesma. Alface, eles atraem lesmas, né, que se alimentam, ficam lá por cima. E às vezes algumas cobrinhas, principalmente as chamadas dormideiras ou come-lesma, que em São Paulo o pessoal chama de jararaquinha, um bicho super dócil e que não apresenta perigo, ele às vezes pode estar dentro do alface. E aí alguém que lavou muito mal, ou não cuidou, não separou direito, acaba fazendo o quê? Embalando. Eu já vi no Facebook, inclusive, uma dessa, uma cobrinha come-lesma dessa dentro de um pacote de alface. E fizeram aquele alarde todo. Tem um caso realmente clássico, né, da criança que estava brincando, se não me engano, lá em Minas, e aí uma cobra coral verdadeira estava próxima, a criança matou a cobra coral a dentadas e acabou tomando uma picada também. Mas esse lance já correu o Brasil todo, da cobra no alface que picou a criança e a mãe não percebeu, né? Tem uma coral, picou uma criança e a mãe não percebeu, mas tudo bem. Inclusive aqui já gerou muito pânico essa história, mas isso não passa de uma lenda urbana nesse quesito da cobra na piscina de bolinhas, tá? Ou realmente o dono do supermercado pagou tanto dinheiro que ninguém nunca falou realmente, a família ficou lá caladinha, né? Outro mito muito comum, mulher grávida não pode ver cobra. Eu já escutei que ela pode abortar, eu já escutei que a criança pode demorar a andar. Isso, gente, é uma balela. O que comprova isso? Biólogas que muitas vezes trabalham em zoológico em outros lugares, que grávidas continuam trabalhando com serpente e o filho nasce numa boa, cresce e anda normal. Isso é uma outra lenda que eu não sei nem como é que surgiu essa história, provavelmente medo. Uma das histórias mais legais também é o que? As pessoas que apanharam da cobra-cipó. Ah, a cobra-cipó ela dá lapada. A minha tia uma vez foi buscar água no poço, cara, e uma cobra veio, ela correndo, a cobra lapeando as pernas dela na pancada. Eu escuto muito isso, né? Eu trabalho muito tempo com cobra, já peguei muita cobra-cipó e nunca tomei nenhuma surra de nenhuma. Eu não estou falando que elas não são agressivas. A caninana, inclusive, né, uma das serpentes mais bonitas do Brasil, ela chega a levantar, ela se incha, ela morde, ela parte para cima, ela é agressiva. Mas nunca vi ela correndo batendo em ninguém. Da onde pode ter surgido isso? Algumas serpentes, como defesa, já que elas não têm veneno, quando você captura, elas fazem movimentos erráticos. Elas começam a jogar o corpo enlouquecidamente. E às vezes a ponta da cauda ela atua como um chicote. Quando você pega um bicho desse com a luva, claro que você afasta do seu corpo, às vezes nessa coisa enlouquecida dela, ela acaba acertando você, né? É o mais próximo que eu consigo chegar a apanhar de uma serpente, tá? Muitas pessoas ficam estressadas comigo quando eu falo isso. Por quê? Porque, cara, meu avô aconteceu isso, você não sabe nada. Meu avô, que era lá da roça, ele já apanhou de uma cobra, né? Então eu falo assim, uma outra pode fazer isso, mas na verdade isso é uma lenda. Né? Urutu, né? Urutu cruzeiro, que é uma espécie de jararaca, quando não mata, aleja. Né? Isso aí surgiu de uma época onde o soro ele era muito mais difícil e menos eficiente. Então era muito mais comum mortes por jararacas. Hoje, morrer por uma picada de jararaca é muito difícil, se você procurar, obviamente, o auxílio médico, né? São poucos casos de morte no Brasil todos os anos, se nós pararmos para pensar no caso de jararaca, apesar de ser a serpente que mais participa de acidentes no Brasil. Então, ou você morria ou você ficava, ou aleijava. O veneno dela tem ação local, proteolítico, ele destrói as células. Então, se você toma uma picada de uma jararaca, independente da espécie, não procura socorro médico ou demora muito, a chance de você ter uma sequela naquele local é muito grande. Porque o veneno ele destrói músculo, tecido e pode inclusive atingir o osso dependendo da intensidade e da demora de atendimento. Então isso é uma coisa provável. Antigamente falava que se ela não mata, ela aleja. Se você não morrer, você ficaria com alguma sequela. Hoje, se você procurar atendimento, a chance é muito pequena de ficar com uma sequela. Tá?
Principalmente se você não fizer a loucura de amarrar um torniquete, né? Que isso aí não se faz. Existem duas lendas que têm um grande fundo de verdade, no caso. Algumas pessoas falam que algumas espécies só andam em casal. Ah, a pico de jaca ela só anda em casal, né? Às vezes já aconteceu de localizarmos uma, 20 ou 30 metros localizarmos outra. E eu já vi relatos de caçadores que mataram uma e um pouco depois mataram a outra que estava próxima. O que pode acontecer não é que ela só anda em casal, é que provavelmente aquilo tem uma grande chance de ser uma época reprodutiva, onde a fêmea libera o feromônio e o macho está acompanhando. Então, quando essa história de sono em casal criou proporções gigantescas, provavelmente por quê? Os animais poderiam estar próximos a copular, poderiam ter recém ou terminado de fazer a cópula ou ato sexual e alguém matou. Ou em épocas reprodutivas. Então isso daí tem uma possibilidade de acontecer, de você encontrar em casal, se for uma época reprodutiva, tá? Mas não vamos propagar que aquela espécie só anda em casal. Né? Temos aí relatos, eu mesmo já encontrei surucucus sozinhas, e nós já tivemos um caso aí onde foi encontrado uma próxima à outra, tá? Outra coisa também, que a surucucu ela odeia fogo, e que o fogo atrairia a surucucu, tanto que algumas regiões chamam de surucucu de fogo. A surucucu ela tem grandes fossetas loreais, que são órgãos para perceber calor, né? Como a jararaca também tem. Então isso pode ser que seja uma lenda com fundo de verdade, que uma fogueira, alguma coisa, e na curiosidade aquele animal pode ter vindo checar aquela fogueira, ver que mancha de calor é aquela. Então isso daí eu digo que é uma lenda com um fundo de verdade, né? Os caçadores de mito eles carimbariam lá como provável, né? Nunca aconteceu comigo de uma lanterna, até a lanterna ela vem, nunca aconteceu comigo, e olha que eu já andei muito à noite. Mas é uma coisa que pode ter um fundo de verdade, tá? Só que é muito propagado, né? Como uma coisa que, não, se tu fez a fogueira, ela vem atrás da fogueira, né? Uma parte que é bem legal dessas lendas são os repelentes, né? Uma coisa que falam muito, Simon, eu sempre vou pro mato com alho, porque se eu esfregar o alho nas minhas pernas, a cobra não chega nem perto. Gente, não existe nenhum relato, nenhum teste que comprove que o alho possa espantar serpentes, tá? Você pode estar carregando ali uma réstia de alho ali, como se fosse combater o vampiro. Se tu pisar numa jararaca, ela vai te picar, tá? Tem pessoas que esfregam na perna, queimam no acampamento. Olha, não existe nenhuma garantia de que isso vá afastar a serpente. Se isso te deixa feliz ou psicologicamente tranquilo, continue fazendo. Mas, cientificamente, nada comprova que o odor possa espantar. O cara fala, se eu botar alho no bolso, a cobra não vem até mim. Realmente ela não vem não, geralmente é você que vai até ela e pisa nela. Você pode, como eu já falei, você pode passar um molho de sazon de alho no seu corpo todinho. Se você pisar em cima de uma serpente, cara, ela vai te picar. Tá? Simon, como é que eu faço para para não ter serpente no meu acampamento? Duas coisas. Primeiro, fica em casa. Segundo, não acampe. É a única forma. Se você está indo para o meio da natureza, para o meio do mato, você sempre vai ter uma chance de encontrar uma serpente. Uma coisa que você pode fazer é manter a área de acampamento realmente limpa, longe de folhas, afasta aquelas folhas. Isso não, como o Bear Grylls fala, né, que se aquilo estiver limpo, o animal não passa por ali. Isso é balela, não confie nisso não. Mas, obviamente, a serpente ela tende a fazer o quê? A preferir andar por locais onde ela tem uma cobertura vegetal, onde ela possa ficar mais segura. Então, teoricamente, se ela tiver que andar no meio de folhas ou numa região limpa, óbvio que ela deveria optar pela região de folhas. Mas eu prefiro a questão da limpeza para que você possa visualizar fácil se passar alguma cobrinha por ali. E cobras não merecem ser mortas, gente. Não é porque você está acampando que uma cobra passou ali que você tem que matar ela. O cobra é um bicho errante. Então ela pode estar passando ali e você não, deixa a cobra embora. Se você acampa, se você se desmateira, como eu sempre falo, se você se desmateira e sai por aí matando bicho, cara, pelo amor de Deus, você é um predador. Você não tinha que estar no meio da natureza. Aí o cara depois enche a boca para falar que eu estou curtindo a natureza. Eu estou vendo, curtindo a natureza, matando integrantes da natureza. Então vamos parar com essa ideia deturpada de eu matei a cobra porque ela poderia, o cara virou a mãe de Ná, né? Ela poderia picar alguém. Vamos proibir o carro, né? O carro pode atropelar alguém, não é? Olha que a partir do que o cara surge, que ideia maluca é essa? Então vamos preservar, tomar de conta, tá? Então falam muito sobre isso. Tem uma história de um repelente que você enfia na terra e que ele fica gerando ondas que transmitem vibração. Uma universidade lá de Massachusetts testou isso e não viu resultado algum. Tá? A vibração afasta a cobra. Se fosse assim, cobras não andariam próximo à estrada. Se tem um lugar maior para ter vibração do que uma estrada, e às vezes é comum estar na estrada e você vê a serpente tomando sol ali ou a serpente passando, mesmo com os carros indo e vindo.
Então, assim, a vibração ela pode atrapalhar ou atormentar um pouco a serpente, mas isso não é uma garantia de que a serpente não passe por um lugar que está emitindo vibração. Tá? Eu sei que tem pessoas aí que defendem veementemente isso, não querem inimizade, nada. Se você acredita nisso, velho, continua acreditando. Eu simplesmente não acredito nisso. Tá? Isso aí eu acho que é muito mais psicológico. Faltam mais estudos para comprovar isso, mas o único estudo que nós temos conhecimento lá de Massachusetts viu que isso aí não influencia em nada. O que pode exercer alguma influência seria, teoricamente, a naftalina e o carbureto em lugares fechados, eles repelem, teriam o poder de repelir. Na verdade, eles repelem qualquer coisa. Por quê? Porque eles vão se degradando e preenchendo o ambiente. Então, assim, qualquer coisa que tiver ali realmente vai se incomodar, até porque é um negócio tóxico. Quanto a remédios para picada, gente, só existe um remédio para picada, chama-se soro. Soro. Cachaça, estrume, café, nada resolve. É muito comum falarem de um tal de específico pessoa. O Butantan testou ele contra a ação de veneno de jararaca e sabe qual foi a ação? Nenhuma. Provavelmente seja uma ação muito mais psicológica. Inclusive, no lugar não se fala em nada onde ele é fabricado, sabe-se que é no Nordeste, né? No local onde teoricamente seria a empresa não existe nada. E inclusive descobriram que tinha compostos misturados de biotônico fontoura dentro desse negócio. Então não é uma coisa confiável. O tal do Cutelac, qualquer remédio que eles vendam por aí, não é aconselhável. E, pelo amor de Deus, soro veterinário é para ser usado em animais e não em pessoas. Ele não é purificado como o nosso. Se você usar soro veterinário, a chance de você ter um choque anafilático e morrer é quase 100%. Não faça uma loucura dessa. Tá? Ele é um refúgio do soro humano. Então, se você usar isso, o teu corpo vai ter uma reação alérgica severa, quase 100% de certeza, e você vai se dar mal. É preferível que você não use nada. Tá? No caso de um acidente, é simplesmente lavar o lugar, manter a vítima calma e procurar socorro médico. Nada mais. Aqueles kitzinhos de puxar veneno, tudo aquilo ali, a eficácia daquilo sempre foi questionado. Tá, gente? Então, assim, tomou uma picada, lava o lugar, mantenha-se calmo, não amarra, não faz nada, não fura. Algumas ações de veneno já têm ação hemorrágica, se tu furar, a hemorragia vai aumentar, sem falar que você pode ter uma infecção. Não inventa, tá? Sugar praticamente não resolve nada, na hora da picada aquilo ali vai para a corrente sanguínea, tá? Sabe, mas pode fazer? Pode até colocar, mas a eficiência é aquela história, mal não faz, mas com certeza não resolveria muita coisa, tá? Vou falar sobre uma pedra preta, que se o bicho picar, você coloca em cima, ela puxa todo o veneno. Ah, é a pedra do índio, os índios usam, porque, gente, não se engane, índios sofrem muito acidente ofídico. Eu tenho um ex-aluno que hoje trabalha na Secretaria Especial de Saúde Indígena, e boa parte dos atendimentos com picada de serpente são de índios, tá? Índios também estão sujeitos a isso aí, muito mais que nós. Então assim, mas é porque o índio faz o chá. Não, porque o índio faz... Gente, boa parte dos atendimentos no hospital aqui de medicina tropical são com índios, tá? Não é divulgado, mas índio se acidenta muito com serpente. Então, cuidado com essa história da pedrinha, não, porque o padre lá tem uma pedrinha que ele puxa, o missionário tem uma pedrinha. Gente, o único remédio comprovado para picada de serpente é soro. No dia que aparecer qualquer outro, como alguns princípios vegetais que estão sendo estudados e que eles têm uma certa ação de combate a veneno, né? No dia que isso aí realmente for comprovado, eu vou ser o primeiro a vir aqui falar, olha, tal remédio agora é comprovado, tá? Então eu espero que os amigos não se chateiem comigo. Se você não acreditou em alguma coisa que eu falei, continue com a sua crença, não é meu objetivo mudar isso, tá? Eu estou falando aqui como uma forma que eu acho interessante nós entendermos quais são os principais mitos e crendices. Então, assim, eu não quero desrespeitar ninguém. Se você não acredita no que eu estou falando, numa boa, continua a vida legal aí, tá? Não sai me xingando por aí, por favor. E é isso, pessoal. Eu espero que esse vídeo possa ter sido útil. Qualquer dúvida que vocês tiverem que eu puder ajudar, né? Com certeza eu vou querer fazer isso. Vocês escrevam aí embaixo, tá? Foi só alguma das principais mitos que eu escuto e que eu me sinto na obrigação de compartilhar com os amigos aí, principalmente os amigos mateiros, ok? Então, muito obrigado mais uma vez e qualquer dúvida eu puder ajudar, estou à disposição de todos. Um forte abraço.